cuidar agora é o seguinte: escrever no formato de integral parametrizada. Então, do que se trata isso? Substituir este vetor aqui pelas coordenadas parametrizadas e derivar estimando. Ok? Uhum. Primeiro passo, substituir onde é x t, onde é y t quadrado. Então, por isso que ficou t quadrado, né? Sim. Aqui, ó. Esse é o vetor. T quadrado. Esse é o nosso vetor, tá bom? Esse é o nosso campo vetorial, parametrizado. Sim. Parametrizado dentro da nossa curva. Note que ele só responde a essa forma dentro da curva. Se por algum motivo tu saísse da curva, isso aqui não representaria o nosso campo vetorial, tá? Uhum. Então tá bom, grave isso é importante. Tá. Muito bem. E o vetor posição é a derivadinha, né? Aqui tem que derivar para o coordenada integral, né? Então tu deriva, tá derivado, tá aqui. Show! Então, essa coisa que fica aqui dentro, ela é um produto escalar, tá vendo? De um vetor por outro. Então, você vai multiplicar escalarmente este cara por este, que vai dar isso. Nós sabemos que quando a gente faz um produto escalar, a gente está fazendo um produto de dois vetores que resulta num escalar. Então, isso aqui é um escalar. Tá? Isso aqui não tem coordenada x, y, z. Isso aqui é só um bagulho que é em t. Né? Muito bem. Pronto, então a gente já tem a funçãozinha que vai ser integrada. É isso aqui. Agora, o legal é que o enunciado já deu de onde o t vai, né? De -1 a 1. Então pronto, tu já tem até os limitantes da tua integral. Esse, com certeza, seria um dos exemplos mais simples possíveis de tu resolver, tá? Sim, e é bastante coisinha que tem que ir fazendo, né? Sim, mas é uma receita de bolo. Novamente, vou dizer a receita de bolo. Você parametriza o caminho, reescreve o campo vetorial com essas coordenadas parametrizadas, deriva o vetor posição, multiplica as duas coisas, encontra um escalar, integra nos limitantes dados. Porém, às vezes tu tem que encontrar esse cara, de fazendo alguma coisa, às vezes parametrizar é uma merda, às vezes, tu tem que ter as coisas na cabeça, senão não sai. Uhum. Mas por isso que esse slide é tão poderoso, porque todas as parametrizações que eu já precisei fazer estão aqui. Então eu vou te mandar, tá? Tá. Tá ok? Então vamos lá. Calcule este cara, onde nós temos esta parametrização entre 0 a 2π. O que é isso aqui? Te pergunto. O que é isso? O que é isso aqui? Ai, meu Deus, circunferência? Acertou. Então é uma circunferência inteira, porque ela vai de 0 a 2π, tá certo? Uhum. Muito bem. E o nosso campo vetorial me parece também algo bem conhecidinho, que parece um negócio meio, sei lá, meio aqueles campos elétricos, lá que tu não fez física 3 ainda, né? Tô fazendo. Então tem uns campos elétricos de uma distribuição meio bizarra que fica mais ou menos assim. Tudo bem, não é uma coisa legal aqui, que diverge em zero, né? Em 0, 0 o bagulho explode. Como é de se esperar de um campo elétrico, por exemplo. Né? Um campo elétrico ele explode se a tua distância lá é zero, né? Porque o bagulho é sobre R quadrado, né? Coloque zero no R que vai dar treta. Muito bem. Muito bem, então, novamente, os mesmos passos, né? Vamos reescrever este cara gigantossáurico aqui com essas coordenadas. A gente vai trocando. Trocandinho, beleza? Uhum. Note como é legal, às vezes, né, a parametrização. Porque aqui, esse campo, ele claramente tem um comportamento interessante, que é ele isotropicamente, em direção à origem, ele explode, como eu acabei de falar, o bagulho vai para o infinito, certo? Uhum. Então existe uma simetria circular nesse campo vetorial aqui. E o nosso caminho é justamente circular. Então a hora que eu coloquei essa parametrização aqui, simplificou pra caramba, olha só, isso aqui ficou 1 e aqui ficou 1. Uhum. É como se eu tivesse trocando de coordenada. Lembra que a gente passava de escalar para polar, esférica, cilíndricas, então? Porque existe uma simetria neste campo vetorial. Então esse tipo de coisa sempre ocorre, tá? Então fique esperto. Que às vezes, tipo, o problema parece feio, mas ele sai. Isso é muito comum em cálculo vetorial. Só tem que saber o método certo de resolver, tá? Uhum. Muito bem.
assim, muita frequência mesmo. Então, beleza. Então, agora produtinho. Aqui ficou 1. Olha só. O bagulho que era feio ficou 2 picos na resposta. Uhum. Tudo bem, né? Uhum. Muito bem. Muito bem, essa foi uma das notações, em geral, mais utilizada, né? Mas a gente tem uma outra notação importante que aparece no Stewart bastante, que é o seguinte: às vezes você recebe, né, o seu campo vetorial desse jeito aqui, uma funçãozinha na coordenada Y, outra funçãozinha na coordenada J, representada desse jeito, não desse jeito aqui, não desse jeito aqui, ó. Né? Bem, de toda forma, tu vai receber o teu campo e tu vai chamar o que multiplica o x de o i de p e o j de k, de q, desculpa. Tá bom? Uhum. Muito bem. Então, o que rola? Rola que você pode ter uma... Bem, você vai ter, na verdade, um caminho que vai ser uma funçãozinha x e uma funçãozinha y, que vão depender do teu parâmetro, né? Depois de parametrizada. Uhum. Daí, em vez de você ficar fazendo aquelas parametrizações, às vezes é melhor verificar dessa forma, olha só. Teu campo vetorial, teu vetor derivado, certo? Uhum. Daí, você nota que é a derivada que multiplica o p, a derivada do y que multiplica o q. É isso, um dt aqui. Beleza. E por que isso é bom? Pô, parece a mesma coisa, professor. Não, não é a mesma coisa. Porque tu vai poder quebrar essa integral, ó. Tá vendo? Caramba. Tá entendendo? Então, se, tipo, por algum motivo, tu só tem x no p e também só x no teu caminhozinho aqui, integra para que parametrizar, sacou? Se dá para integrar sem parametrizar, integra, mas às vezes não dá. Então, só tome cuidado, né? Tu vai ter que fazer do jeito certo, do jeito cuidadoso. Sim. Né? P dx, Q dy, R dz. Notando, né, que, bem, tu vai ter que cuidar. Então, vamos lá. Olha só, aqui tu quer essa integral. Uma curvinha que está nessa elipse. E está dizendo aqui uma variação. Então, beleza. Aqui, primeiro passo, vamos parametrizar. A gente sempre tenta parametrizar. Então, elipse. Isso aqui é uma elipse. É chato parametrizar elipse, mas querendo ou não é parecido com circunferência, tá? Tá. Então, veja que é parecido com uma circunferência, a própria equação, mas os termos que dão o x e o y, eles estão multiplicados pelo teu raio da coordenada. Então, o raio da coordenada x é 2, o raio da coordenada y é 3. Então, tá aqui. Muito bem. Então, olha só o que ele fez aqui. O y tu já sabe o que é, o x tu já sabe o que é. Então, o que acontece, né, Maria? Às vezes a integral vem assim, cara. Tipo, ó, resolve isso. Daí, ai meu Deus, que é isso? Né? A gente não vê uma integral desse jeito, saca? Mas tu tem que olhar para ela e saber, pô, isso aí é uma integral de caminho, eu posso fazer desse jeito, posso trocar esse y por um parâmetro, pela parametrização, e posso multiplicar, na verdade, né, tu tem que saber que isso aqui, veja que apareceu dx dt do nada, né? Por quê? Porque é aquela velha história, né? P dx. Então, o P é o negócio do nosso campo vetorial, ou seja, o próprio y, menos y, vezes dx. Então, tá aqui o... Veja que eu precisei, né, parametrizar para encontrar o que é y, né, que era o 3 seno, t. Certo? Sim. Mas note que nesse formato aqui, ainda está aparecendo o dx dt, né? Depois tu vai derivar o dx o x para colocar ele aqui, beleza? Então tu tem que saber de onde que surge esse dt, em outras palavras, né? Esse dt surge de tu tá derivando em t o teu vetor posição. É daqui que surge esse dt que aparece na integral parametrizada. Porque se tu multiplicar o dt aqui e aqui, vai cortar os dt's de baixo e vai sobrar só o dx dy, que é natural dessa equação aqui, né?
Uhum. Então tá. Então é isso. Então aqui, ó, a mesma coisa. Né? Nós temos um caminho já, show. Já dá para trocar. Já troquei, ó. Já tá trocado aqui, ó. X, coloquei isso e por aí foi. Aqui também, né? Ó, X, Y, Z, fiz essas substituições. E tu sabe que quando tu substitui o parâmetro, vai aparecer um dt aqui, devido à coisa que eu acabei de te falar. Uhum. E dxdt, então, uma vez que tu sabe que isso é o que representa o x, tu deriva e por aí vai. Tá entendendo? Tô, eu acho. Tá. Então vamos voltar lá pro primeiro. E. Cadê? E a sua pessoa vai fazer. Tá. Essa aqui é for dummies total, né? Sim, parece tranquilo. Eu vou ficar aqui contigo, tá? Te orientando. Uhum. Deixa eu abrir o Paint. Paint-san, Paint-san. Ah, calma aí, beleza. Pode começar. O que você faz para começar? Substituir o caminhozinho ali, multiplicar na derivada dele, já tá Parametrizar. parametrizado. Já está parametrizado, exatamente. Primeiro passo é parametrizar. Como já está parametrizado, vamos para o segundo passo, que é escrever o campo vetorial nos termos da parametrização, exatamente. Qualquer coisa fala, tá? Uhum. Eu acho que eu me perdi já, na real. Ô, louco, bicho. Tá. Não, Como é que ficou o teu vetor parametrizado, teu campo vetorial parametrizado? Ele é qual vetor agora? Então, é que daí eu coloquei, tipo, o t multiplicando i mais o t quadrado multiplicando o j. Não lembro se era assim que era pra ficar. Não escreve desse jeito. Tu, tal qual eu, prefere escrever vetores assim, né? Com vírgula no meio ali. Isso, com vírgula. Então escreve com vírgula no meio, exatamente. É só o t, vírgula o t quadrado, então, né? Exato, Aí exato. multiplicar pela... Derivado. Tá. Que aí vai ser 1 e 2t, né? Exatamente. Tá. Aí fica t mais 2t ao cubo. Isso Se tu diz, eu acredito. parece certo. Sim, parece ser. Aí a integralzinha de menos 1 a 1. Uhum. O meu f é isso que eu encontrei, né? F. É. Não tô entendendo. F o quê? Aí o f com a flechinha em cima, a força. Sim, sim, mas tu já encontrou a coisa que tu vai integrar, né? Em DT. Não Isso. é o F. O F já foi, já. O que tu vai integrar é o produto escalar da derivada do vetor posição com o campo Hum, vetorial parametrizado. Esquece o F. Tem mais tá, F. tá. Lembre-se que o que você está em prova por aqui, para você ver que eu estou Isso professor. aqui é... É isso que tu está integrando. Esses dois caras aqui, depois de eles terem virado um escalar. Ah, tá, tá. É. Aí dt.
Tinha dado zero? Não. Problemas? Não sei, eu acho que eu errei na parte. Não parece que foi na parte de integrar, talvez na parte de substituir. Olha, o negócio que tu está integrando está certo. Eu acho que errou na hora de integrar. Se tu integrou a função. Se tu integrou a função t mais 2t ao cubo, tá certo. Sim. Então, tu errou na hora da substituição dos valores da integral. T quadrado sobre 2 mais t a quarta sobre 2, certo? Isso. Ah, deu zero, desculpa, falei merda. Deu zero. Eita. Não lembro de que tinha dado zero também. E por que dá zero? Né? Por um motivo óbvio. A função é ímpar, né? A função que tu está integrando é ímpar. Então, se tu integra dentro de um caminho simétrico, né? Ou seja, caminho não, de um intervalo simétrico, de menos 1 a 1, de menos 2 a 2, né? Daí você zera, né? Isso. Uma reta, né? Uma reta, pegar o valor, uma retinha, se tu pegar o valor antes do eixo x, depois do eixo x e somar, né? O negativo e positivo vai dar zero. Beleza? Então tá bom. Então agora vamos fazer do outro método lá, que é a mesma coisa na prática, só precisa ser um pouco ligeirinho. Isso eu fiquei meio confusa. No problemos. A grande diferença do que tu acabou de fazer para o último que eu te expliquei é o jeito que é apresentado, na verdade. Na prática é isso. Ó. Se eu te perguntasse aqui qual é o campo vetorial, tu saberia me dizer? Note que o campo vetorial não foi explicitamente dado. Né? Não foi explicitamente dado. Não está escrito assim, f igual a alguma coisa, certo? Não está escrito. Ó, não tem nada no enunciado falando f igual a alguma coisa. Então, a grande diferença desse método para o outro é tu saber identificar o campo vetorial na integral. Só isso. O campo vetorial é x ao quadrado mais y mais z. E XYZ. Exato, agora tu faz a conta exatamente como a outra, se tu quiser. Ok. Mas o desenvolvimento que ele estava fazendo mudava um pouco também, não mudava? Na prática, não. Não? Tu pode fazer do jeito que tu acabou de fazer. Tá. Não tem problema. O desenvolvimento mudava, mas era a mesma coisa, querendo ou não, só era por outro caminho. Mas agora que tu explicitamente tem o campo vetorial, tu pode seguir do mesmo jeito. Tá. Sem perspectiva de voltar à aula na tua faculdade, na presencial? Ai, sim. A gente teve uma transmissão ao vivo, assim, com os professores do departamento que trabalham mais nessa parte de segurança, biologia, coisa arada. E é aquilo que, tipo,
Pra mim, esse tipo de transmissão era para ter sido feita lá por abril, sabe? Porque é aquilo que a gente já tá careca de saber. Que realidade 100% normal não vai mais acontecer, só vacinação não é suficiente, Nossa, tem que melhorar a ventilação das salas, não sei o quê, fazer rodízio de alunos. E, tipo, meu Deus, isso aí era uma coisa que já era para estar sendo providenciada faz tempo, sabe? Aí eles dizem que estão indo atrás de estar melhorando a estrutura para poder fazer acontecer o retorno, né? Mas, tipo, sem dar prazo nenhum, sem. Mas falaram que já está tendo bastante pressão, né? Para que voltem às aulas, e graças a Deus. Mas é desanimador, sabe? A princípio, tipo, pelo última nota que eles fizeram é para voltar em março do ano que vem só, mas, tipo, porra, tem total condição de voltar antes, sabe? Sim, palhaçada da porra. Sim. Se eu fosse aluno da UFSC, eu tava atacando molotov na direção. Isso sim é motivo para atacar molotov. Nossa, todo dia a gente fica falando sobre essas coisas. É ridículo, cara. Meu Deus do céu. Se fosse para qualquer outra coisa, esses professores já estavam fazendo um monte de manifestação. Mas isso é tudo política, não tem nada a ver com doença, cara. Com certeza. Nada a ver com doença. Eu acabei de resumir um livro. Eu já te falei que eu tenho um canal de resumir livro, né? Acho que não. Não? Eu tenho um canal que eu já resumi mais de 200 livros nos últimos 2 anos, 2, 3 anos. E recentemente eu resumi um livro sobre a pandemia. O nome é Liberdade ou Lockdown. Cara, eu só vejo a hipocrisia de toda essa história, sabe? Tem tudo uma questão política, velho. Não tô dizendo que ninguém morreu, muito pelo contrário, morreu gente pra caralho. Mas boa parte dessas mortes é culpa justamente desses parasitas aí que não querem fazer nada. Sim, totalmente. Caraca, me dá uma raiva. Mas pelo menos eu tô me virando, né? Se tivesse, além de preso em casa, sem dinheiro, aí seria frustrante. Eu consegui me virar, mas um monte de colega meu, assim, sabe, professor em especial, Maria, eles têm um apego desgraçado a ganhar coisa do Estado. Eles acham que o Estado tem que ser o papai que dá tudo para eles. Sim. E os meus colegas, muito mais inteligentes que eu, em física, matemática, estão totalmente desempregados, tendo que morar com a mãe, sem condições de se virar. Sabe por quê? Mas eu não culpo ninguém, só eles mesmos, porque eles veem a realidade e acham que a realidade tem que se moldar a eles. Cara, sim, se molde a situação, velho. Tenta se virar, tô me virando, eu que sou burro pra caramba, tô me virando. Por que eles que são mais espertos não se viram? Mas não, eles esperam que tudo seja do jeito deles, né? Tem que se fuder, não. É chato pra caramba, meu Deus. Sim, adoraria que tivesse umas coisinhas. Tá. Aqui deu 31 dividido por 6. 31 dividido por 6, vamos ver. Isso, garota. Sim. Veja que você fez de um jeito totalmente diferente do que foi apresentado no slide e deu a mesma resposta. Uhum. Então tá bom. Vamos lá. Vamos voltar. Ó. Até agora, a gente viu as funções basicamente deram para nós a parametrização. Vamos ver uma parametrização. Vamos construir uma parametrizaçãozinha. Vamos começar pela mais simples, que é a da reta. Tá bom? Uhum. Então aqui a gente tem o campo. Veja que, assim, no geral, eles dão o campo pra gente. O campo é dado. Porque não tem como tu observar o campo num gráfico, né? A menos que a gente dê aqueles gráficos cheios de setinha que a gente vê às vezes. Mas no geral eles não dão, tá? Uhum. E ele está dizendo aqui que a parametrização é TT, ou seja, x igual a t e y igual a t, ou seja, x igual a y, ou seja, é a reta identidade. Okay. A reta y igual a x, né? Que, bem, do intervalo de 0 a 1 é desse jeito. Então, note que o que poderia ter acontecido é o contrário, né? O que poderia ter acontecido é ele ter dito o seguinte: quero que você calcule a integral de linha deste campo vetorial na reta y igual a t de 0 a 1. Tá bom? Então, ele está dizendo que a reta é y igual a t. Então, você vai fazer o seguinte, você vai chamar
simplesmente x igual a t. É que nem quando a gente parametrizava a reta lá em geometria analítica, lembra? Uhum. Lembra que normalmente em geometria analítica a gente falava x igual a t, e daí o y e o z vão ficar em função de t. Lembra disso? Sim. Pois é, aqui é a mesma coisa. Que tu vai chamar x de t e o y vai ficar... O y, como ele já é em função de x, pela lógica, ele vai ficar em função de t. Então, nesse caso, foi bem simples. Deu isso. Aqui, ele está fazendo agora o seguinte, ele está parametrizando no sentido contrário. Então, um jeito de parametrizar no sentido contrário é desse jeito aqui, ó. Agora, como é que você obtém isso? Bem, novamente, você tem duas formas. Ou você pode parametrizar normal e integrar de 1 a 0, ou você pode fazer isso. Agora, anote que se você fazer isso, né, se seu x é igual a t, e você joga justamente do intervalo que ele manda, de 0 a 1, quando você jogar t igual a 0, você vai estar, então, no ponto 1, 1, e quando você jogar o t igual a 1, que é a tua posição final, você vai estar no ponto 0, 0, que é o que tu quer, né? Tu quer inicialmente, nessa situação aqui, né, estar no ponto 1, 1 inicialmente, e finalmente no 0, 0. Então, tu tem que ser um pouco criativa, tu vai fazer do jeito que for mais interessante para ti, tá? Uhum. Tu constrói a reta do jeito que for mais legal para ti. Eu faria desse jeito? Obviamente não. O que eu faria? Eu escreveria o mesmo que aqui em cima e inverteria essa parada. Né? Se eu quisesse ir do caminho contrário. Eu iria então de t igual a 1 a t igual a 0. Mas claro, aqui são só algumas ideias, né? Para te ajudar na hora da prova. Mas particularmente eu não acho essa ideia muito legal. Pois é, não tem muito porquê. Tipo, é só para não mudar o 0,1 aqui. Integral. Porque por algum motivo, se tu precisar manter 0,1, né? Por exemplo, eu vejo que nas tuas provas, às vezes tem umas questões de assinalar que ele dá só a integral. Né? Uhum. Pois é, pode ser que numa situação dessa ele dê uma integral com 0 e 1. Então, tu vai ter que fazer isso. Tem que trocar aqui. Isso. Beleza. Então, nada mais aqui. Agora, aqui tem umas propositions. Ó, lê aí. Não precisa ler em voz alta. Só quero que tu entenda que tem a ver com simetria essa proposição. Que é G, né? Talvez não ficou claro, mas G é... Cadê G? G são os teus pontos, né? De onde o teu ponto tá e para onde ele vai. Ah, ok. Veja que basicamente é só o caminho contrário. Uhum. Beleza, né? Uhum. Bem tranquilovski. Então, em outras palavras, pode integrar e multiplicar por menos 1 depois. Sim. Na prática, é something like that. Então, aqui tem a prova, a gente não se importa nem um pouco. Agora, sobre uma curva C por partes. Ah, isso aqui é legal. Sabe por quê, Maria? Porque às vezes a gente está integrando num caminho que não dá para escrever com uma equaçãozinha só, uma equaçãozinha simples. Por exemplo, digamos que você quisesse fazer uma integral num caminho triangular, não é mesmo? Uhum. Não tem como você escrever o triângulo com uma equação só, né? Sim. Um triângulo são 3 retas. Então você tem uma equação de reta para cada aresta do triângulo, concorda comigo? Uhum. Então você não pode dizer que o seu caminho é sempre a mesma equação. O seu vetor posição, aquilo que você vai derivar depois, aquilo que você vai fazer para trocar as coordenadas do campo vetorial, vão ser 3 diferentes, porque você tem 3 caminhos diferentes. Não dão para escrever na mesma equação. Então, Sim. numa situação como essa, você vai ter que escrever uma integral para cada caminho. Chato, né? Bem chato. Bem chato. Por isso que existe uma série de teoremas que simplificam isso. Eventualmente, a gente vai vê-los, mas não dá para usar sempre, né? Às vezes a gente é obrigado a fazer integral por integral. Mas às vezes o professor ele coloca algo do gênero para te trollar. A coisa é basicamente impossível de resolver de tanta integral que tu tem que fazer, mas algum teorema resolve instantaneamente para ti, tá? Tá. Mas por hora é isso. Então lembre-se, quando tu tem
caminho que não dá para escrever numa equação só, você vai ter que escrever uma integral para cada parte desse caminho. Muito bem. Triste. Bem triste. Então, por exemplo, aqui a gente já vai ver que é uma merda dessa, porque o caminho aqui tem módulo, tá vendo? Módulo tu não consegue escrever com uma função só. Né? Tu já viu a função módulo? Ela não é uma reta para baixo, uma reta para cima? Sim. Que vai ser isso, ó. O cara, quando sabe matemática, é outra história, né? Então tá aí, esse é o caminho. Então, basicamente, isso aqui é x igual a t, y igual a módulo de t. Então, a nossa função é y igual a módulo de x. Essa é a função módulo de x. Né? Então, é isso. Então, você tem dois caminhos. Você tem o caminho que pode ser descrito pela reta menos x e pela reta mais x. Né? Uma vez que ele quer de menos 1 a 1. Né? Se ele quisesse só de menos 1 a 0, você não se preocuparia com essa parte aqui. Uma equação de reta, um caminho seria suficiente, mas como tu tem, né, de menos 1 a 1, então tu vai ter duas coisas. Show? Certo. Caraca, estão brigando aqui no meu condomínio. Tô com medo. Eu sou meio criminal, né? Eu faço umas coisas com criptomoedas aí. Toda vez que tem gente berrando, que tem polícia apitando, eu achar, agora que vão me pegar. Vou ter que cancelar as aulas. Caramba! Vou aprender meu notebook. Que desespero. Fica minerando com gato. Tem um amigo meu que quer fazer isso. Minerando com gato? É. Ah, sim, não. Isso eu não faço ainda porque eu não tenho computador. Ainda. Ainda. Mas eu faço outras coisas. Caramba. Mas é massa. E logo que você se mata sozinho, né? Eu confio em ti. Tá bom. Então tá. Aqui vamos resolver, então, a gente tem bem, essa função e a gente tem esse caminho. Então, eu te pergunto, sem olhar muito, assim, qual que é o campo vetorial aqui? Tá, tipo do primeiro? Qual é o campo vetorial? Tu pode me dizer em função de x e y. X e menos x? Vamos ver. Não. O campo vetorial é x vezes y. X vezes xy. Tá. Tava olhando outra coisa. Campo vetorial. Muito bem. Tava pensando no caminho, né? Errou. Então, bem, vamos lá. Temos aí, já sabemos que a gente vai ter que fazer duas integrais, né? Então vamos nos preocupar com a primeira. A primeira vai de menos 1 a 0. Né? Então note que aqui ele está dizendo explicitamente, ó, uma integral mais outra integral, e o que diferencia são os dois mini caminhos. Então no primeiro mini caminho tu vai de menos 1 a 0, e a tua função no primeiro mini caminho é t e menos t. Né? Porque x é igual a t e y é igual a menos t. Né? A tua função aqui, não pensando em módulo, é y igual a menos x. Concorda comigo? Então, como x é igual a t, t e menos t. Beleza? Beleza? Então, aqui, simplesmente substituindo, né? Ó, veja. Aqui no dx, a gente sabe que ele expôs desse jeito, mas a gente sabe que vai aparecer dx dt, né? Para que possa aparecer o dt aqui fora. Lembra que eu te falei? Né? Como é que aparece um dt aqui fora? Né? Por que um dt apareceu do nada? Bem, porque eu dividi dt e multipliquei dt. Né? A hora que eu divido o dt aqui, vai ficar dx dt, que é a derivada do vetor posição, e um dt fica fora. Eu só tinha aceitado que o dt ia aparecer ali. Não, tem que entender de onde ele vem. É muito importante para entender o funcionamento da integral de caminho, tá? Tá. Então, o dt não aparece aqui na louca. É tal como uma divisão, tipo o número 2. Né? O número 2 não é a mesma coisa que 6 sobre 3? Sim. Porque tu pode multiplicar 3 em cima, 3 embaixo, certo? Aqui eu multipliquei dt em cima e dt embaixo disso. Quando eu multiplico dt embaixo, aparece dx dt, que é a derivada dessa merda. Sim. Beleza. Então, por isso que ficou desse jeito, e aqui desse jeito, e 2/3. Beleza? Então tá bom, tô confiando que tu tá manjando. Eu acho que eu tô. Essa parte agora tá menos confusa do que aquela outra lá que eu não sabia achar o coisa. Pode crer. Então aqui a gente tem um caminho bem esquisitão, né?
que Sim. essa reta é aqui. Daí aquela pessoa marota, ela podia pensar assim, faz a hipotenusa aqui. Não, né? Nem sempre esse tipo de simplificação dá na matemática. Em determinadas situações dá. Mas aqui, uma vez que a gente tem um campo que depende da posição x e y, então não posso pegar um atalho, sacou? É como se aqui a força agisse de um jeito, e é o fato, né? Nessa reta ela age de um jeito, e nessa reta aqui ela age de outro jeito. Obviamente, na hipotenusa aqui ela vai agir de um jeito distinto também, terceiro jeito. Tá, tem uma coisa que agora tá me incomodando, eu não notei, tipo, nos outros, mas ali, tipo, quando ele dá a integralzinha, tipo, tá x dx e o y Aqui tá errado. dx. Aqui era pra ter um dy. Ah, tá, ok. Ou E eu ali tô embaixo ele ainda muito coloca de louco. novo, né? X dx mais y dx. Não, mas ele comeu bola aqui. Pode ser. Ele é tipo eu, ele vai copiando as coisas e não arruma. Tudo bem. Tenho certeza. Né, vamos ver aqui, ó. Aqui é para aparecer, então, dy dt. Vamos ver qual é o dy dt. Nossa y aqui no caminho 1 é zero. Viu? Então, a derivada de zero é zero. Tá, sim. Tal qual eu previ. E aqui a derivada teria que ser 1. E apareceu 1. Então é porque ele viajou na maionese mesmo. Tá. Então não tem problema. Então é isso aí, ó. Essas primeiras integrais são bem de boa, bem de boa. Ó, aqui, olha só. Um outro caminho que não dá para escrever numa integral só, né? Sim. Por quê? Porque tu tem um pedaço de parábola e uma reta vertical. Se alguma delas, tipo, não fosse obedecer aquela integral ali que ele dá, tipo, aí ele ia mostrar alguma outra junto? Não obedecer a integral? Tipo, não seguir aquele 2x ali. Mas o 2x é o campo vetorial, não tem nada a ver com o caminho. O 2x não Tá. tem absolutamente nada a ver com o caminho. Mas, tipo, se eu pego algum caminho que seja diferente disso daí que ele apresenta, daí não. Aí, Aí tu tipo, vai já não fazer segue uma essa outra mesma. integral. Tipo, não é o que ele está pedindo. Aí ele Tá, vai te dar uma outra equação, tal, mas ele não está pedindo isso, né? tá. Uhum. Então o caminho que ele está pedindo é esse com esse campo. Então a gente resolve isso. Ok. Beleza? Se tivesse outro caminho, a gente resolveria outra coisa. Então, qual que é o campo vetorial aqui? Sabe me dizer? 2x e 0? Exato, 2x,0, exatamente. Esse é o campo vetorial. E o caminho é y igual a x quadrado. Consegue parametrizar de cabeça isso? Bem, na verdade, tu tem duas partes, né? Mas essa primeira parábola, tu consegue parametrizar de cabeça? Tipo, se x for t, y é t quadrado? Perfeito. Então esse é o vetor gama aí, o vetor posição. T é t quadrado, muito bem. Uhum. E agora, qual que é este cara aqui, né? É sempre meio confuso tu escrever um bagulho que tu não vê muito, né? Tipo uma reta vertical. Como eu vou parametrizar uma reta vertical? Ela não depende de t, querendo ou não, né? Tipo, ela é sempre 1, né? Sim. Então, o que vai rolar aqui, né? Lembra que a gente está falando de caminho, né? Então, esse aqui é o segundo caminho. A reta no segundo caminho é x igual a 1. Então, tipo, a reta, os pontinhos da reta são sempre em x igual a 1, concorda comigo? Uhum. Mas em y não. Os valores de y da reta vai variando, eles vêm daqui até aqui, certo? Certo. Então eles variam em função de quê? Em função do t. Eles vão ser o teu t. Aqui o que está variando é o teu t. A variação é linear, né? Então tu vai colocar t. O teu caminho é 1 para x e t para y. Uhum. Viu como é confuso? Mas Sim. tente entender, né? Que tu tem um valor fixo para x, só que o t varia. Então, pode negligenciar o fato de que o bagulho está subindo. Por quê? Porque uma vez que o teu campo vetorial ele poderia depender de y, né? Então, a cada subida, a força aumentaria ou diminuiria, sacou? Entendi. Então, cuidar com isso. Beleza, então aqui, uma vez que tu tem os caminhos, tu sabe que tu vai ter que derivar e substituir aqui por t também, integrar, né? Não tem grandes coisas aqui, né, Maria? Sim, tá de boa. Tá de boa. Então tá.
Pro próximo aqui. Ó, aqui a gente tem um caminho fechado. Isso é bem legal, porque caminhos fechados eles são extremamente importantes no cálculo vetorial, tá? Uhum. Muito mesmo. Então, lidar com caminhos fechados tem que saber. Então, vamos para o nosso primeiro trabalhinho aqui de caminho fechado. Ele vai para um ponto e volta para esse mesmo ponto. Né? Note que... Parece que, tipo, de um mesmo ponto, os dois caminhos estão indo para o mesmo, né? Tipo... Ah, tá, são duas situações diferentes. Eu sei que era uma curva fechada. Mas isso vai nos dar uma conclusão muito interessante. Vamos lá. Beleza. Então, aqui tu sabe que tu ia ter que parametrizar essa reta, ou seja, tu ia descobrir a equação da reta, tá bom, Maria? Sim. Acredito que isso tu saiba fazer, né? Uhum. Encontrar a equação de uma retinha. Daí tu vai falar que o x é t, o y seria a mesma equação, só que no lugar de xt, né? Sim. E a parábola já está dada aqui. Então chama o y de t, melhor, né? Então, olha só. A A deu essa resposta. Não? Tá. Veja que a A saiu de um ponto e foi para o mesmo ponto que a B vai. Uhum. Então, note o seguinte, deu uma resposta diferente. Não é? Beleza. Então, ó, essa observação aqui é bem importante. Elas têm as mesmas extremidades, mas o caminho é diferente. O fato de um resultado desse ter dado negativo e o outro não, tipo... Tem a ver, sim, com o sentido. Mas também tem a ver com o campo vetorial. E outras várias coisas podem dar o sinal negativo. Ah, tá. Tipo, num próprio trabalho, né? Às vezes o trabalho é negativo, certo? Sim. Em geral, quando tu tem caminho para um lado, força para o outro, não é? Sim, sim. Isso. Então, note que aqui o valor deu diferente. Mas poderia ter dado igual, tá? Uhum. Porém, isso vai depender do tipo de campo que tu tem. Certo. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, Maria. Imagina que tu tá correndo da tua cadeira que tu tá agora até o portão da tua casa, beleza? Uhum. Dependendo do caminho que tu faz para isso, tu vai gastar mais ou menos energia, né? Sim. Se tu correr em linha reta, tu vai gastar menos do que se tu desse uma volta inteira pelo entorno da tua casa e daí fosse pro portão, não é mesmo? É. Pois é. Então são situações diferentes. Mas é porque a força que tu tá aplicando é diferente do que numa segunda situação. Tu tem uma força de atrito contra o chão, é isso que te cansa. Mas agora, se você tá falando de força gravitacional, tá? E você joga um negócio em diagonal ou deixa o negócio cair em linha reta, a energia para ele cair no chão é a mesma. Porque Sim. a energia é energia potencial gravitacional, certo? Sim, sim. Então note que, por mais que a trajetória seja diferente, a posição final inicial é a mesma, pelo menos em Y, né? E a energia foi a mesma. Então o campo gravitacional ele é um campo especial, ele é uma força especial que te permite esse tipo de situação. Em ter apenas pelas extremidades, ou pela posição final e inicial, basicamente, tu saber qual é a resposta, tá? Então, a gente vai falar disso numa próxima aula, caso você faça uma outra aula comigo. Belezinha? Beleza. Então tá bom, eu vou finalizar por aqui e eu vou te mandar todos esses slides de integral de linha, eu tenho certeza que vão te ajudar bastante, tá? Tá. Manda as coisas do Paint também, please. Claro, sem dúvida. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau.